Centro Educativo Municipal Desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende, 14 de setembro de 2020. Hoje é nossa aula de português. Como todos os dias, primeiro momento, correção da atividade. Segundo momento, vamos para o tópico da aula de hoje, que é vocativo e aposto. Mas, inicialmente, peguem o caderno de vocês e o livro de vocês, coloquem na página 86 e vamos iniciar a correção da nossa atividade da aula passada. Na atividade da aula passada, eu pedi para vocês fazerem a leitura desse texto e responderem às atividades referentes a esse texto. Nós estudamos que esse texto, Nova Animação Divertidamente Brinca com os Sentimentos, Leia a Crítica, é uma resenha. A resenha é um gênero textual que procura divulgar os objetivos de consumo cultural, livros, filmes, peças de teatro, entre outros. A resenha ela é um texto informativo. É um texto que vai ter informações sobre filmes, sobre novelas, sobre livros, sobre peças de teatro. Dentro desses textos, dentro de uma resenha, o autor vai colocar elementos sobre o filme ou a novela ou a peça teatral que ele está escrevendo. Ele vai dizer quem é o autor, quem é o diretor, o ano de produção, o tema, a duração, as características daquele filme, o que aquele filme vai tratar, vai falar, ok? Então, primeira coisa que vocês devem saber é que uma resenha, ela é um texto informativo, que vai conter informações. Geralmente, as resenhas, elas são publicadas em jornais, revistas, sites informativos, que é o suporte ideal para esse gênero, né? Que tem como função informar o leitor, ok? O título, Nova Animação Divertidamente Brinca com os Sentimentos, Leia a Crítica. Vamos fazer a leitura desse texto. Você já se mudou de casa, de cidade ou de escola? E de tudo isso junto é o que acontece com a menina Halle, a personagem da animação Divertidamente, que estreia no cinema na próxima quinta-feira, 18. No começo do filme, a vida de Halle parece tranquila. Ela vive com os pais em Minnesota, uma cidade dos Estados Unidos onde faz muito frio. Por isso, gosta de jogar hóquei no gelo e de brincar com a neve. As coisas mudam quando a família dela vai morar em São Francisco, uma cidade grande em uma região bem mais quente. Ali, tudo é novidade e quase tudo é problema. Sabe de onde nós vemos toda a história de Halle? De dentro dela. Divertidamente mostra o que acontece no corpo dela quando ela tem emoções, sonhos, lembranças. Na cabeça de Halle trabalha uma equipe de comando. Tem uma menina que cuida da alegria, outra que cuida da tristeza e também personagens que são responsáveis pelo medo, pelo nojo e pela raiva. A menina da alegria quer mandar na Halle para deixá-la sempre feliz. Mas quem disse que tem jeito de evitar a tristeza o tempo todo? E a raiva, então? De vez em quando, esses sentimentos também aparecem. Na Halle e em outros pais, o filme mostra a equipe de comando da cabeça dela. Dica: quando acabar a história, espere mais um pouco. Você vai conhecer o que se passa dentro da cabeça de um cachorro e de um gato. Então, só fazendo a leitura desse texto, nós já sabemos que o filme, Divertidamente, tem como personagem principal a menina Halle, não é? E a história fala sobre os sentimentos que ela tem, os sentimentos que passam dentro dela, o medo, a raiva, a alegria. E essa equipe de comando que manda na Halle, são os sentimentos que mandam nela, que determinam as ações, o jeito que ela se comporta.
Vocês iriam começar a responder a partir da segunda questão, mas vamos fazer a leitura do quadradinho verde que diz: a resenha é um texto descritivo e de opinião que traz um resumo e comentários sobre uma obra, que pode ser um livro, um filme, uma peça teatral ou qualquer outro espetáculo. Então, como eu já falei para vocês, a resenha é um texto informativo que vai trazer informações sobre livros, filmes, peças teatrais. Ao ler uma resenha, o leitor pode se interessar ou não por conhecer uma obra. Por isso, o autor da resenha não pode contar o final da história, nem entregar a surpresa de quem vai ler a obra ou assistir ela. Nós vimos no texto que ele falou sobre o que acontece no filme, mas não contou o final. Para quê? Para que nós leitores, para que a gente fique na curiosidade e procure assistir o filme e saber o que vai acontecer. A segunda questão diz assim: essa resenha é sobre que tipo de obra? Livro, filme ou texto, peça teatral? Nós sabemos que a resenha é de um filme. Em quais parágrafos da resenha está o resumo do filme? O resumo do filme, pessoal, está lá no segundo parágrafo até o 7º parágrafo. Em todos esses parágrafos, nós temos o resumo do filme. É o que ele está contando, o que acontece no filme, quem são os personagens que participam dessa história. Terceira. O pontinho da terceira. Como é possível saber isso? Assinale a alternativa correta. Nesses parágrafos estão as partes importantes da história, o começo, o meio e o fim e as personagens nelas envolvidas, ou nesses parágrafos estão as partes mais importantes da história, os personagens principais, o conflito e o lugar onde acontece a história? A resposta correta seria o segundo quadradinho. Por quê? Porque nesses parágrafos estão as partes mais importantes da história. Apresenta quem são os personagens principais, qual é o conflito, o lugar onde acontece essa história. Ok? Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão diz assim: qual é o autor da resenha? O autor é o Sérgio Riso. Nós sabemos que nós conseguimos encontrar essas informações lá no final do texto. Deixa eu voltar aqui o parágrafo. Aqui no finalzinho do texto é onde a gente consegue encontrar estas informações. Aqui embaixo, ó, é onde nós conseguimos encontrar essas informações. É onde se encontra o autor do texto, o local onde foi publicado esta resenha, a data em que ela foi publicada, né? O autor é o Sérgio Riso, foi publicado lá na folha da UOL, né? Nesse sitezinho aí. Ele teve acesso no dia 30 de outubro de 2017. Então, sempre embaixo do texto é onde nós encontramos esses tipos de informação. Qual é o título da resenha? O título da resenha é Nova animação, divertidamente, brinca com os sentimentos. Leia a crítica. Sexta. Qual é o título do filme resenhado? O título do filme é Divertidamente. Que divertidamente significa de forma divertida, algo divertido, não é isso? Sétima, qual é a data de estreia do filme? Lá no primeiro parágrafo, ele fala que o filme seria estreado, né? A estreia do filme iria acontecer na quinta, dia 18. Não fala de que ano, né? Nem de que mês. Só fala que era quinta, dia 18. Oitava, esse filme é indicado para crianças ou para adultos? Como você chegou a essa conclusão? É um filme para crianças. Por quê? Porque ele tem um tema de animação e pela forma como o autor da resenha escreve, dirigindo-se ao público infantil. Então, esse filme é um filme para crianças,
Por quê? Porque é uma animação, é um desenho, né? E o autor da resenha, ele fala de uma maneira específica para crianças, dirigindo-se ao público infantil, porque vai tratar de temas que as crianças gostam, né? Que as crianças se interessam. Nona, leia o parágrafo da resenha, o primeiro parágrafo. Você já se mudou de casa, de cidade ou de escola? E tudo isso junto é o que acontece com a menina Haley, a personagem da animação Divertidamente, que estreia no cinema na próxima quinta, 18. Que informações estão presentes nesse trecho? Título do filme, personagem principal, data da estreia? Sim, o primeiro quadradinho é o correto. Nesse parágrafo, ele está nos dizendo qual é o título do filme, que é Divertidamente, quem é o personagem principal, que é a Haley, e qual é a data de estreia, que é quinta, 18. Por que não é o segundo quadradinho, professora? Porque diz título do filme, resumo e personagem principal. Não tem resumo nesse parágrafo. Por que não é o último quadradinho? Resumo do filme, personagem principal e data da estreia. Como eu já falei, não tem resumo do filme. Então, não é. 10ª questão. Para você, essa resenha é mais descritiva ou de opinião? É uma resenha descritiva. Por quê, professora? Porque nela o autor ele dá a sua opinião de maneira mais explícita. Ao ler a resenha, nós temos a impressão de que é um bom filme. Então, é um texto descritivo. Ele dá a sua opinião, ou ele não dá a sua opinião, quer dizer, desculpe, ele não dá a sua opinião, ele não diz se ele gostou, se ele não gostou, ele só explica como é o filme, o que acontece no filme, quem são os personagens do filme. Ele não diz se é um filme bom, se é um filme ruim. Então, esse é um texto descritivo, ok? Vocês vão colocar descritivo porque o autor não diz a sua opinião. Segundo pontinho é o pontinho da 10ª. De que maneira o autor se dirige ao leitor? Usando uma linguagem informal, como numa conversa, ou usando uma linguagem formal, descrevendo o filme? Ele usa uma linguagem informal, né, como se ele estivesse conversando com a gente. Então, o correto seria o primeiro quadradinho. 11ª. Releia o título da resenha. Nova animação Divertidamente, brinca com os sentimentos, leia a crítica. Você considera o título adequado? Vocês acham que esse título ele é um título bom? Eu acho que é um título grande, não é isso? É um título, sim, muito grande. Poderia ser um título menor, mas essa é a opinião de vocês. Se você acha o título adequado, você coloca sim. Se você não acha adequado, você coloca não. Porque o autor da resenha diz que a animação brinca com os sentimentos? Porque lá, o filme, ele fala sobre os sentimentos da Haley, né? Ele fala sobre os sentimentos que vivem dentro da personagem, dos sentimentos humanos. Então, por isso que ele está brincando com os sentimentos. 12ª. Releia os trechos e observe os sinais de pontuação em destaque. Você já se mudou de casa, de cidade ou de escola? E tudo isso junto. Sabe de onde nós vemos toda a história da Haley? De dentro dela. Mas quem disse que quem tem jeito de evitar a tristeza o tempo todo? E a raiva, então? Na sua opinião, por que o autor usou esses sinais de pontuação na resenha? Bom, ele utilizou o ponto de interrogação para fazer perguntas, para mostrar que estava fazendo uma pergunta. E o pontinho de exclamação para mostrar que estava admirado, que estava surpreso, não é isso? Então, ele usou esses sinais de pontuação para se aproximar um pouco mais do leitor, para ter uma linguagem informal como se fosse uma conversa, para mostrar que como se estivesse conversando com o autor, com o leitor. Então, vocês vão colocar que o pontinho de interrogação é para mostrar que é uma pergunta,
o ponto de exclamação para mostrar que estava admirado, surpreso, para se aproximar mais do leitor, né? Para estabelecer uma conversa entre o autor e o leitor. 13ª. Você acha que é possível perceber a opinião do autor sobre o filme na resenha? Eu acho que sim, que dá para perceber sim. Por quê? Porque ele fala do texto de uma maneira, ou ele fala do livro de uma maneira como se o filme fosse muito bom. Não é isso? Então, dá para entender sim. Ele fala de uma maneira como se ele tivesse gostado do filme, né? Como se o filme fosse bom. Então, dá para pensar que ele gostou, que ele recomende que a gente assista o filme. Então, vocês vão colocar que sim, pois o autor, ele mostra que o filme é bom e que recomenda que a gente assista. Agora, vocês vão fechar o caderninho, vão pegar o livro, continuar com o livro na mão e vão colocar o livrinho de vocês lá na página, só um instante, que eu vou colocar ali, lá na página 67, tá? E nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o vocativo. Vocativo é a palavra ou expressão por meio da qual nós chamamos alguém ou algo. Então, o vocativo é uma palavra que é usada para se dirigir a alguém, para chamar alguém. Isso é vocativo. É a palavra que é usada para chamar alguém. É o meio pelo qual nós chamamos alguém ou alguma coisa. Olha os exemplos. Primeira frase. Crianças podem sair para brincar. Essa palavrinha crianças, aqui, ela é o vocativo, porque é uma palavra que foi usada para chamar alguém, né? Crianças podem sair para brincar. Então, a palavra crianças aí é o vocativo. Na segunda frase, tenho certeza, caros amigos, de que terminaremos o trabalho a tempo. Caros amigos é o vocativo, é o chamamento, eu estou chamando alguém. Caros amigos. Terceira frase, gosto muito de você, Leãozinho. Leãozinho é o vocativo, é o chamamento, é a palavra que eu estou utilizando para chamar alguém. Observem que o vocativo sempre vai estar entre vírgulas. A vírgula ela sempre vai ser utilizada depois do vocativo, antes ou depois do vocativo. Ele pode aparecer no começo da frase, como vocês estão vendo aqui, no meio da frase ou no final da frase. E ele é sempre separado por uma vírgula. Geralmente, o vocativo ele é usado nas cartas, nos e-mails, nos diários, em preces e orações, nos discursos religiosos que acontecem na igreja. Geralmente é onde a gente observa o uso do vocativo, que é esse chamamento. Então, na frase, o termo, palavra e expressão usado para se dirigir ao interlocutor como chamamento é o vocativo. O vocativo pode aparecer no começo, no meio ou no fim da frase e é separado dos outros termos, geralmente por vírgula. Exemplos. Lina, você sabia que Jurutaí é uma ave? A palavra Lina é um vocativo, porque eu estou chamando ela. Você sabia, Lina, que Jurutaí é uma ave? Olha só, nessa segunda frase, o vocativo aparece no meio da frase. Você sabia que Jurutaí é uma ave, Lina? Nesse caso, nessa terceira frase, o vocativo apareceu no final da frase. Então, em uma só frase, o vocativo ele pode aparecer no início, no meio ou no fim.
Lembrando que vocativo é um chamamento, é uma palavra que a gente utiliza para chamar alguém ou algo e geralmente ele aparece entre vírgulas. Quando eu digo na sala de aula, silêncio, turma, a palavra turma é um vocativo, porque eu estou chamando todos da turma, não é isso? Além do vocativo, hoje nós também vamos estudar um pouco sobre o aposto. Mas o que é o aposto, professor? O aposto é uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou resume outro termo. É uma explicação que aparece na frase sobre alguma coisa. Exemplo: Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Essa partezinha imperador do Brasil é uma explicação de Dom Pedro II. Está explicando quem é o Dom Pedro II. Esses termos que são uma explicação, que indicam uma explicação sobre outra coisa, são chamados de apostos. A próxima frase. Ela precisa de uma coisa, carinho. Carinho está explicando o que ela precisa. Então, se é uma explicação, é um aposto. Os móveis da casa, o carro, tudo foi doado às instituições. Tudo está explicando que foi a casa, os móveis, o carro. É uma explicação. Se é uma explicação, é um aposto. Mariana, minha prima. Minha prima está explicando quem é Mariana. Se eu estou explicando algo, aquele termo é um aposto. Comprei tudo o que eu precisava na feira: banana, melancia, uva e maçã. Banana, melancia, uva e maçã é a explicação de tudo o que eu estava precisando. Estou explicando o que eu estava precisando. Os termos que indicam uma explicação são chamados de aposto. Então, na frase, a parte que explica uma palavra ou expressão é chamada aposto. Exemplo: Pedro, o irmão da Júlia, vai mudar de escola. Irmão de Júlia é uma explicação sobre Pedro. Se é uma explicação, é um aposto. O aposto, em geral, ele é escrito entre vírgulas, tá? Sempre entre vírgulas vai aparecer o aposto, ou entre travessões. E ele pode aparecer depois de 2 pontos em uma enumeração. Então, geralmente, o aposto ele é escrito entre vírgulas, ou entre travessão, ou entre 2 pontos, tá? Sempre ele deve ter esses sinais de pontuação para indicar o aposto. Bom, a atividade de hoje, vocês vão começar a responder a atividade lá da página 68. Certo? Vocês vão responder, ou lá da página 67. Primeira questão, vocês vão fazer a leitura dessa tirinha e responder a letra A, letra B, letra C. Tá? Leia a tira da personagem Suriá, uma garota que trabalha no circo. E de acordo com o quadrinho, vocês vão responder a letra A, letra B e letra C. A segunda questão, vocês vão, nesse último quadrinho, como o leite poderia se dirigir a Suriá, complete as frases. Então, a segunda questão também ainda é de acordo com o quadrinho que vocês vão fazer a leitura, tá? Não precisa copiar esse quadradinho verde. Vocês vão responder a 67, a 68, tá? Terceira questão, vocês vão sublinhar o vocativo em cada uma dessas frases. Na frase A, B, C, D e E, possui um vocativo, que é um chamamento. Vocês vão grifar ou circular os vocativos dessas frases. Na quarta, vocês vão reler esse trecho, As Estrelas nos Olhos dos Meninos, lá daquele primeiro textinho que a gente leu na aula passada, nas aulas passadas. Vocês vão ler e depois vocês vão escrever o que você imagina que as mães podem ter gritado para os filhos, para poder surpreendê-los, para eles poderem ter se assustado. O que será? Que palavra eles usaram para chamar?
Certamente ela usou um vocativo, não é isso? Quinta, leia um trecho do livro Uma Fada Veio Me Visitar e nesse trecho a fada conversa com a menina na cozinha, tentando convencê-la de que é mesmo uma fada. Então vocês vão ler esse trechinho, depois vocês vão identificar qual é o vocativo que tem nesse trecho, por que é que ele foi escrito dessa maneira no texto, ok? Então, vocês respondem a página 67, 68, depois vocês vão pular lá para a página 70, página 70 e, só um instante, 78. Então, vocês respondem a 67, 68 e pulam lá para 78 para responder essa atividade, tá? Página 78, vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder a letra A, letra B, letra C, certo? Aqui tem um sinalzinho como se fosse só para conversar, mas vocês vão responder de acordo com o texto. Depois vocês vão pular para a segunda questão e vão sublinhar o aposto nesses textos. Então, nós estudamos sobre o vocativo, que é o chamamento, e o aposto, que é uma explicação. Então, em cada uma dessas frases tem um aposto, tem uma explicação. Vocês vão grifar, certo? Qual é esse aposto e depois vão dizer a quem que eles estão se referindo. Essa explicação é de quem? É sobre quem? Em cada uma dessas frases. Na terceira, vocês vão completar as frases usando o aposto dado, certo? Vocês vão completar usando o aposto dado. É uma resposta pessoal de vocês, ó. Tantã é minha música preferida e é cantada por. Vocês vão dizer qual é a música preferida de vocês, por quem que ela é cantado, certo? Da letra B, Tanã, minha amiga desde. Então, vocês vão completar, certo? Com uma palavra de acordo com esse aposto que é dado aí. Mas é uma resposta pessoal de vocês. E não precisa fazer esse quadradinho laranja, tá? Não é para copiar. Pois essa é a nossa aula de hoje. Tchau, tchau.